Olá, eu sou Cláudia Fernanda, professora de ciências, e hoje na nossa aula nós vamos falar sobre a nutrição. Vamos ver? Bom, nós vimos na aula passada o quanto são importantes os nossos alimentos, o quanto eles trazem de benefício para o nosso corpo, para o nosso organismo. E aí, qual a importância das nossas refeições? Como que essas refeições nos trazem benefício? O que elas garantem? Vamos lá? Então, bom, a princípio, a gente tem um pouquinho de resistência com a rotina de alimentação, né? Fazer um café da manhã, se alimentar pela manhã de uma maneira correta, trazendo uma alimentação saudável. Aí no meio da manhã, entre o café da manhã e o almoço, fazer um lanche rápido, o almoço, aí um lanche à tarde, um jantar bem balanceado. Muitas vezes a gente não dá muita atenção a isso tudo. Acha que é bobeira e sai comendo besteiras ao longo do dia. Muitas vezes se esquece de tomar uma água, beber qualquer líquido que vá trazer benefício. E aí? Como que as refeições nos garantem? Qual a importância que elas têm? Bom, o segredo de manter uma condição saudável para o nosso organismo pede que a gente faça por uma média de 5 a 6 refeições durante o nosso dia. Essas refeições seria bacana se elas acontecessem a cada 3 horas. É claro que nem todo mundo vai ficar ali no reloginho de 3 em 3 horas comendo alguma coisa, mas é o que a gente tem de considerável, não que seja regra, tá? E com isso, se eu consigo fazer essas refeições, trazer essa condição de alimento bacana, o que eu vou estar garantindo? Eu vou garantir uma saciedade. Se eu faço regularmente essa alimentação de 3 em 3 horas, como alimentação balanceada, eu vou me sentir saciado. Então, na hora que eu for comer de novo, eu não vou estar com aquela vontade imensa de me alimentar, e aí eu vou comer como se nunca tivesse comido na vida. Uma outra coisa, onde a gente também pode ser beneficiado com a refeição regular, é a ideia da compulsão dos alimentos. Às vezes a gente se alimenta, nem tá com tanta vontade assim de comer algo, mas tem que comer, né? Só porque eu vi lá, eu vou comendo. Então isso é uma compulsão pelo alimento. Então, se você tem o hábito de fazer as suas refeições dentro de um padrão, isso também vai ajudar que isso não aconteça. O acúmulo dos alimentos no nosso organismo. Nossa, vamos pensar um pouquinho. Lembra que quando a gente falou de alimentação, a gente falou um pouquinho de que tudo que a gente come em excesso vai sendo guardado e armazenado nas células? Imagine só, tudo que você vê pela frente você vai comendo. Seu organismo não precisa de tudo aquilo. Então ele começa a armazenar, a guardar aquele alimento para a hora que ele tiver necessidade dele. Se você não tiver, aquilo vai se acumulando no seu organismo. Então, ele vai começar a criar uma camada de gordura desnecessária. E aí nós vamos ver lá na frente quais são os danos que isso pode causar. O uso errado dos nutrientes também, né? Porque se você consome só um tipo de nutriente, eu só como arroz, eu só como carne, você não vai ter uma alimentação balanceada. Então, quando você tem essa organização da sua metodologia alimentar, você consegue ter um período regular de alimento, você vai ter uma quantidade bacana, que vai nutrir sem exageros, sem excessos. E com isso eu consigo manter um organismo saudável. Bom, nós falamos da importância desse alimento, e aí? E falamos que esses alimentos podem ser distribuídos em refeições. Como seriam as nossas refeições? Eu só sento lá, tomo um café preto e saio correndo porque eu tenho que trabalhar, né? Mas a refeição principal do nosso dia é o café da manhã. Por quê? Por quê, professora? Aí vocês vão começar a questionar.
Principalmente porque nós passamos um período muito longo dormindo. Então, o nosso organismo ele passou fazendo a quebra daquele alimento que tinha como reserva. Quando você acorda, seu estômago, que a gente vai ver lá no sistema digestório, ele produz um ácido. Esse ácido ele não vai ter o que quebrar dentro do seu estômago. Então ele começa a procurar. Se você não faz um café da manhã saudável, bacana, ele vai fazer uma condição de que aquele ácido ele não tem por que quebrar, o que quebrar. E aí ele começa a procurar. E aí ele começa a também fazer um desgaste da parede interna do seu estômago. Então isso também é importante. Então olha, por duas coisas a gente precisa, e o café da manhã é super importante. Por causa do espaço, que a gente ficou muito grande sem se alimentar durante o sono, e porque se eu não tiver o que esse suco gástrico quebrar dentro do meu estômago, ele vai começar a criar machucadinhos, feridinhas dentro do meu estômago, né? Porque ele vai machucar a camada interna do meu estômago. Então o café da manhã, ele é primordial. Sentar-se, tomar café, comer um biscoito, tomar um leite, mas fazer uma refeição apropriada. Depois disso, nós vamos ter um lanche. Quando a gente levanta muito cedo, das 7, das 8 horas da manhã até meio-dia, 11 horas da manhã, para fazer a refeição do almoço, é um período muito distante, muito longo. Então, se você tem sempre uma fruta, né, se indica que você tem uma fruta, tem um outro alimento ali mais rápido, mas que tenha algo para poder fazer uma alimentaçãozinha rápida até conseguir chegar no horário do almoço. E aí nós vamos ter uma refeição de novo completa, uma refeição que vai me saciar, vai trazer saciedade e nutrientes necessários para o meu organismo. E aí se faz uma refeição com aqueles grupos alimentares lá da pirâmide que a gente falou, né? Com carboidratos, proteínas, leguminosas, tudo dentro dos padrões de saciedade e saudável, ok? Bom, entre o almoço e o jantar também temos um período muito longo. E aí a gente pode também ter um lanche no meio desse espaço, né? Uma fruta, um biscoito, um copo de leite. Não é nada para ficar lotado, como se eu nunca tivesse comido na vida. É algo que vai me saciar e fazer com que o meu organismo consiga esperar o jantar. Bom, cheguei em casa, tomei um banho, vou jantar. É outra refeição que também vai ser completa como o almoço, né? Com todos aqueles alimentos, todos aqueles nutrientes que a gente espera, né? Proteína, carboidratos, amidos. Fiz a minha refeição. Ah, já estou saciado. Não preciso da ceia, não preciso de um leite, não preciso de uma fruta para dormir. Já me senti saciado? Beleza, não preciso de uma outra. Mas tem pessoas que não conseguem saciar só com o jantar ou vai dormir muito tarde. Então é bacana ter uma fruta, uma coisa leve, uma coisa bem tranquila para não dormir de estômago cheio e aí não ter uma noite tranquila de sono. Bom, falamos da importância dessa refeição, mas tem algo que é muito importante e às vezes ninguém dá valor. São os nossos dentes. Quanto os nossos dentes são importantes para que o nosso nutriente seja quebrado da forma correta e, né, feito uma digestão bacana no nosso organismo. Cada dente, ele tem uma função. Nós temos os caninos que com a nossa evolução, eles foram diminuindo, né? Mas eles ainda têm uma função de rasgar o alimento, assim como lá atrás, no processo evolutivo, antes do nosso processo evolutivo. Bom, antigamente os homens lá da caverna, eles não tinham os dentes tão protuberantes para fora da boca, claro que não, mas tinham esse dente um pouquinho maior, porque eles não cozinhavam a carne. Então eles precisavam que esse dente realmente rasgasse uma carne crua,
né? Precisava de um esforço maior, assim como os felinos que hoje ainda têm. Nós temos também os pré-molares, que são lá atrás, que tem, né, o trabalho da mastigação, ele vai ser feito de uma maneira bem, para poder quebrar esse alimento de uma maneira bem feita, né, bem substancial, para que esse alimento não chegue inteiro lá no meu estômago, mas já chegue em um processo de trituração. Nós temos os dentes incisivos, que são os da frente da nossa boca aqui, né? E esses dentes, eles também ajudam a segurar, a manter o alimento preso, para que a gente consiga fazer essa mastigação, esse corte do alimento. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Já pensou se a gente não tem um dente saudável e vai perdendo esses dentes? Vai chegar um ponto que eu não vou conseguir me alimentar direito. Pensa lá no vovô e na vovó, que muitas vezes já não tem alguns dentes. O quanto é difícil para eles se alimentar. Então, a gente tem que pensar um pouquinho. Como que o nosso dente se organiza? O nosso dente tem dentina, tem polpa e tem esmalte. Se eu não faço uma escovação do meu dente bem trabalhado, se não tenho o hábito de passar um fio dental, de cuidar dos dentes da minha boca, eu vou ter cárie, eu vou ter doenças que vão atacar a minha boca. E aí, com isso, eu vou perder meu dente e vai ficar difícil essa alimentação. Não vou começar a não aproveitar melhor os nutrientes. Então, a gente tem que cuidar também dos nossos dentes, tá? Bom, quais são as doenças que eu vou poder adquirir se eu não tiver uma alimentação bacana? Então, o topo de tudo seria a obesidade ou o sobrepeso. Isso vai ser devido a quê? Se eu me alimento e aí esse alimento não foi, né, é em excesso, não teve uma função no meu organismo, ele foi armazenando, ele foi guardando, eu vou criando, né, uma camada de gordura no meu corpo e isso vai aumentando a minha massa muscular, a minha massa do meu corpo e com isso eu vou ganhando peso, então eu vou ficar obeso ou em sobrepeso. Isto traz como consequência diabetes, pressão arterial alterada, doenças cardiovasculares, mas também pode causar o câncer, porque há uma modificação de células. E quando essas células se modificam, elas podem trazer algum tipo de célula cancerígena. Então, a gente tem que pensar na nossa alimentação. Vamos equilibrá-la, fazer com que isso tenha uma balança. Eu posso comer qualquer coisa? Não, não é comer qualquer coisa, mas eu posso comer de tudo, desde que eu não exagere, desde que eu tenha uma limitação e que seja algo dentro dos padrões considerados saudáveis. Bom, a gente pode aprender mais um pouco sobre esse assunto usando as nossas bibliografias. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED-GV. Até breve!